Quero brevemente também fazer minha fala. Ontem estive com os representantes ali em cima no nosso gabinete da presidência da Comissão de Educação. Quero reforçar aqui o nosso apoio também ao quadro pessoal técnico e profissional das pessoas que trabalham aí na educação básica. E a minha sugestão, deputado Gaia, seria para incluir na pauta na próxima sessão com o compromisso de ser pautado e aprovado. Mas consultei aqui a nossa assessoria e é possível que, por acordo, nós aprovemos ainda hoje e colocarei aqui na pauta. Eu apoio. Dito isso, eu quero fazer aqui uma pergunta, se podemos incluir o PL 2531-2022 em pauta. Presidente, eu concordo. Presidente. O MDB caminha sim, por presidente. acordo, Levando em por consideração que essas PT pessoas caminha saíram assim. de suas casas, eu tenho certeza que são longe daqui, que moram longe daqui. Eu acho que Encaminha pro respeito a partido, presença presidente. dos que estão. A gente poderia sim fazer essa exceção e votar hoje esse projeto, presidente. Vou votar nele. Bora Então, votar hoje, por presidente. Em concordância. Por acordo, incluímos na pauta como item 17 o PL 2531-2021, institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica. O relator, deputado Idivan Alencar. Eu peço para que cada líder de partido faça o seu encaminhamento, para assim nós já votarmos em acordo este projeto. E também deixo claro aqui, parabenizá-lo pela iniciativa. De fato, me preocupo com a questão fiscal do governo, mas eu acredito que a comissão tem feito o seu papel, até mesmo porque o nosso papel é valorizar não somente os alunos, aqueles que recebem educação, mas aqueles principalmente também que oferecem essa educação para os alunos. Para encaminhar, liderança, para encaminhamento, deputado Pedro Campos. Para encaminhar pelo PSB aqui, reforçando a importância desses profissionais. Na escola, todos são educadores, desde o motorista do ônibus, Rafael, até o porteiro, aquela pessoa que trabalha nos serviços gerais, na cantina, aos professores, a todo o corpo administrativo da escola, todos os profissionais técnicos que trabalham na educação, e por isso é importante esse projeto, reforçar o trabalho que foi feito de relatoria por Idilvan e dizer que o PSB orienta sim a aprovação do projeto. Orientação PL. Presidente, acompanhando o voto de todos os colegas que estão aqui hoje presentes na comissão, acho interessante uma congruência, né, que está acontecendo aqui hoje. O PL orienta pelo voto sim, pela relatoria do deputado Idilvan. Orientação Federação PT, PCdoB, Rede. A federação orienta sim, valorizar os profissionais, técnicos, administrativos, do conjunto do processo educacional, para além da sala de aula e junto com a sala de aula, é a base da construção da educação numa escola nesse país. Nosso governo, e principalmente a bancada e a federação, votam sim pela valorização das pessoas, dos profissionais da educação. Sim. Orientação União. Orientação PP. Senhor presidente, progressista orienta sim pela valorização de todos os profissionais da educação, desde o porteiro, o motorista do transporte escolar, a merendeira, o limpador, o setor de limpeza, enfim, todos que estão envolvidos diretamente nesse processo de aprendizagem da educação básica do Brasil. Viva os trabalhadores da educação do nosso Brasil. Orientação PSD. Orientação MDB. Presidente, pelo MDB, eu queria, óbvio, orientar sim, mas queria dar parabéns ao relatório do deputado Idilvan, parabéns ao senhor por ter pautado, ao presidente Moses que fez o esforço, reconhecer todos os deputados que estão aqui presentes e que também não estão, mas que trabalharam por esse relatório, que reconhecem a importância desses profissionais e dizer que é um dia muito feliz. Eu também, como presidente da bancada da educação no Congresso Nacional, fico extremamente contemplado e dizer aos profissionais que estão aqui, a todos os deputados que estão apoiando, que a luta não acaba aqui. Essa é só uma batalha vencida, depois ainda iremos para outras comissões e só iremos descansar quando o piso estiver implementado. Parabéns a todos. Obrigado, deputado Rafael Brito. Orientação Republicanos. Presidente, o Republicanos é favorável, orienta sim, como nós já falamos, a importância do reconhecimento do trabalho que é prestado todos os dias na educação brasileira. Reconhecimento sim que vem da parte salarial, que dá condições
para cada trabalhador desenvolver a sua vida com qualidade. Nós orientamos sim e reforço aqui a fala do deputado que me antecedeu, essa luta não termina aqui. E não acham que vai ser simples, porque no discurso muito bom é dizer que vocês são importantes, mas nós precisamos continuar essa luta na prática todo dia para que esse projeto chegue a plenário e seja votado pelo plenário dessa casa e sancionado pelo governo, pelo presidente, porque nós queremos esse reconhecimento na realidade, não só apenas em votos nas comissões. Que Deus abençoe a todos e vamos seguir essa luta. Orientação PDT. O PDT orienta sim, presidente, e resgato aqui a frase do saudoso Dom Helder Câmara, que diz que numa escola tudo é educativo, até as paredes são educativas. Então, quando pensamos em educação, não podemos pensar apenas nos professores. Os técnicos administrativos e todo o corpo que ajuda a educação a andar no Brasil é fundamental ser valorizado. Por isso, parabéns pela mobilização, parabéns pela luta, e vocês estão mostrando que, graças à mobilização popular, as coisas avançam aqui nessa casa. Se vocês não estivessem aqui, esse projeto não seria votado hoje. Então, parabéns, presidente, pela decisão, e votamos sim. Orientação Federação PSDB Cidadania. Orientação Podemos. Orientação Federação Pessoal Rede. Presidente, todos os trabalhadores que pisam no chão da escola são fundamentais para o processo pedagógico, para o processo de aprendizagem e para a garantia de uma educação pública de qualidade. Por isso que a conquista do piso salarial para todos os trabalhadores da educação é uma reparação histórica que o Brasil tem com o seu próprio povo e com vocês que garantem o funcionamento da educação pública de verdade no Brasil. Quero cumprimentar o relator Edilvan pelo excelente trabalho, dizer para contar conosco nas próximas batalhas de aprovação desse projeto nas demais comissões e, acima de tudo, parabenizar vocês pela mobilização, que ela seja, inclusive, inspiradora para as demais categorias, para os demais trabalhadores que lutam pelos seus direitos. Eu acho que é através da mobilização, da pressão, que se conquista. Por isso, vida longa aos trabalhadores da educação e parabéns ao trabalho de vocês. Orientação PSB. PSB. Já orientou, presidente. Ok. Orientação Avante. Orientação Novo. Orientação Maioria. Orientação Minoria. Orientação Oposição. Senhor presidente, pela oposição, só para aqui parabenizar todos os profissionais que serão contemplados por esse belíssimo projeto, ao nobre relator Edilvan, mas eu não poderia deixar de fazer aqui o registro que o Brasil e boa parte da esquerda ficou em dúvida quando disseram que o deputado Nicolas, o jovem Nicolas Ferreira, iria assumir a presidência da Comissão de Educação. A esquerda, inclusive, ao lado do governo, bateu, criticou, e alguns dos que hoje estão aqui estão aplaudindo a atitude de Vossa Excelência. Mesmo projeto sendo de 2021, é o deputado Nicolas Ferreira, presidente da comissão de 2024, que aceitou pautar através de extra pauta e que, diante de todos os profissionais, está colocando aqui para aprovar. Então, parabéns a Vossa Excelência, o melhor presidente da educação que essa comissão já teve. Obrigado, deputado André Fernandes. Pela maioria, presidente, pela maioria. Orientação Maioria. Deputado Raimon, presidente, eu quero aqui lembrar que esses trabalhadores e trabalhadoras, eles precisam ser aplaudidos. Esses trabalhadores e trabalhadoras, eles cavaram isso aqui hoje. Foi a presença deles. Saibam, qualquer um podia estar sentado naquela cadeira, ou quaisquer deputados podíamos estar aqui. Se vocês não tivessem vindo aqui, esse projeto não estaria sendo apreciado, pelo menos hoje. Então, todo louvor, todo aplauso, a luta de vocês e, portanto, o encaminhamento é pela aprovação do projeto. Orientação Governo. Senhor presidente, todos os partidos da base do governo encaminharam positivamente esta questão, porque faz parte da luta desses partidos, faz parte da luta do nosso governo, o fortalecimento da escola pública em nosso país. Diferente de alguns que até defendem a não existência da escola pública, que defendem homeschooling, que é a escola dentro de casa. Portanto, não precisaria existir nenhum de vocês para ter a escola funcionando. Nós não. Nós defendemos a escola pública, de qualidade, inclusiva. Por isso, nos nossos governos, essa escola pública é fortalecida e avança. Muitos aqui na casa são candidatos a prefeitos. Sugiro que vocês
procurem todos os candidatos a prefeitos para assumirem compromisso com a causa de vocês. Porque o Fundeb já garante 70% dos recursos do Fundeb para pagamento dos salários da educação. Por isso, não é preciso ter tanta preocupação com o impacto fiscal, porque ele está mais ou menos previsto que possa ser assegurado. Obrigado, e eu deputado quero Luiz. parabenizar a mobilização dos trabalhadores que reafirmam que trabalhadores unidos jamais serão vencidos. Muito obrigada. Em votação o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Dia histórico, aprovado o parecer. Parabéns a todos. Parabéns, deputado Dilvan. Dando continuidade. Votação em globo dos requerimentos dos itens. Deixa ela falar. Ia dar certo. Deputada Adriana com a palavra, senhores. Deixa ela falar. Presidente, tenho 2 pedidos, na verdade. Isso é só para informar a comissão que a secretária Isolda me ligou. Só, por gentileza, eu sei que dou toda a condição de comemoração, mas por gentileza, só segurar um pouco os ânimos, só para a deputada Adriana falar, por gentileza, mais uma vez, parabéns. Pode comemorar então, parabéns. Pode falar, deputada Adriana. Parabéns, senhores. Com a palavra agora. Pronto. Vamos, Nico. Obrigado. Com a palavra agora, a deputada Adriana Ventura, por gentileza. Assim, obrigada, presidente. Na verdade, eu atendi a solicitação dos colegas do deputado Rogério Correia, dos deputados, inclusive, da base do governo, e fiz um requerimento para fazer essa solicitação formal, para ser uma coisa da comissão. Eu acho que é importante isso, até para a gente, né, mostrar a união, mostrar que todo mundo quer ver o documento, para mostrar que não tem nenhum óbice, assim, que ninguém quer obstar o acesso a esse documento e tal. Então, o documento já está disponível. Como foi uma coisa sugerida por eles, que eu acatei, eu gostaria, inclusive, que também, a exemplo do que foi feito aqui com o deputado Dilvan, a gente também pudesse fazer esse acordo aqui da comissão para esse documento chegar em 5 dias. Esse é o assunto 1. E o assunto 2 é que a secretária Isolda me ligou prontamente, conversamos, e ela se comprometeu a enviar o documento até a próxima segunda, em 3 dias, que dá segunda-feira. Então, isso também foi acordado com ela. E eu gostaria, inclusive, de agradecer assim, a colaboração de todos aqui, inclusive dos colegas da base que deram a sugestão do documento, mas eu gostaria que a gente deixasse também, como foi acordado, esse requerimento votado. Então, eu não tenho objeção em transformar em convite, então eu só, porque daí dá para votar em globo e a gente segue com a reunião, afirmando o que já foi acordado com a secretária Isolda, e fiz o requerimento que todos pediram aqui, que eu gostaria que colocasse em votação, por favor. Excelente. Podemos incluir o requerimento número 111 da deputada Adriana Ventura em pauta? Sim. Por acordo, incluímos em pauta o requerimento número 111, 2024, da deputada Adriana Ventura. Votação em globo dos requerimentos item 1 a 10, item 6 transformado em convite, mais o requerimento número 111, 2024. Em votação, os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Isso, para retirada, ok? Orientação de bancada, como orienta o PL. Presidente, como a minha querida amiga deputada Soraya disse, esse é um assunto que não tem como mais adiar. Nós temos que preparar o sistema de educação brasileiro para uma possível futura calamidade que retire as nossas crianças da sala de aula. Nós tivemos aí um prejuízo de 10 anos, de acordo com os estudiosos e analistas de educação, no ensino brasileiro. Ou seja, foram 10 anos perdidos por conta de 2 anos que as nossas crianças foram retiradas da educação. Eu acho que a gente está na hora de preparar, já há instrumentos tecnológicos bastantes
para isso e vamos deixar a nossa educação preparada para uma possível calamidade. Basicamente, esse é o projeto, presidente. Orientação, Federação, PT, PCdoB, PV. Senhor Não. presidente. Voto não. Voto não pela retirada de pauta. Federação, deputado Fernando Márcio. Veja só, senhor presidente. Na verdade, os argumentos anteriores mostram que continuam não preocupados com a pandemia. Estão preocupados de uma maneira atravessada de debater a questão do ensino à distância, que é um outro tema importantíssimo. Pela retirada, por essa razão, por essa questão que já é regulamentado, já está previsto quais são as ações que devam ser tomadas em relação a esses assuntos. Obrigado, deputado. E trata, só para concluir, não só da educação básica, educação tecnológica, educação superior, todo o sistema educacional, há digamos assim, pelos argumentos aqui que foram colocados, uma entrada do projeto de educação à distância pela porta do fundo. Pela retirada. Orientação União. Orientação PP. Senhor presidente, o progressista orienta a favor da retirada. Esse projeto, ele não restringe somente ao período de pandemia. Ele amplia para estado de calamidade estadual até municipal. Ele trata das atividades complementares. Cada curso tecnológico ou técnico tem diretrizes curriculares. Então, é uma matéria que tem que ser mais discutida. Você não pode jogar 100% online sem saber como é que vai ser a eficácia desse aprendizado. Então, eu sou a favor da retirada. Orientação PSD. Orientação MDB. Orientação Republicanos. Presidente, o Republicanos orienta não a retirada. Nós precisamos debater esse assunto, avançar e não esperar chegar em períodos de calamidade para fazer sempre as coisas emergencialmente. Nós estamos falando aqui porque passamos pela experiência e queremos deixar isso organizado para o futuro. Então, nós somos contra a retirada de pauta, queremos discutir esse assunto hoje. Orientação Federação PSDB Cidadania. Orientação PDT. O PDT orienta, sim, para a retirada de pauta, por entender também que esse debate não cabe ao Legislativo, mas sim ao Executivo. Orientação Podemos. Orientação PSOL Rede. Presidente, eu gostaria de relembrar que a LDB ela já disciplina a respeito desse tema, nos períodos de calamidade, o que pode e o que deve ser feito. No artigo 32, ela diz: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. E no artigo 4º é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, na esfera de sua competência federativa. O problema desse projeto de lei é que ele considera não só um período de pandemia, como que nós tivemos, mas todo e qualquer tipo de calamidade, inclusive climática, que podem acontecer nos estados e nos municípios. E sem considerar o contexto específico, inclusive sem discutir com o gestor local, que é determinar que necessariamente vai ser um ensino à distância, sem que isso, inclusive, seja necessário, né, por questões eventuais. E tem um segundo aspecto que quero chamar a atenção, que é a flexibilização da carga horária. Isso não tem o menor cabimento no contexto. É só ver pelo foi por aqui. Orientação PSB. Agora foi. O PSB entende, primeiro, que houve avanço dentro do relatório, mas que ainda é preciso esclarecer alguns pontos e ser mais objetivo em relação a alguns pontos. Principalmente quando fala em reconhecimento de calamidade pública estadual, municipal, reconhecida pelo governo federal. Eu entendo a preocupação do reconhecimento pelo governo federal, mas eu vou citar aqui um exemplo objetivo. A gente tem hoje a Operação Carro-Pipa funcionando em centenas de municípios do Nordeste. Todos eles, para funcionar a Operação Carro-Pipa, estão em situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Então, isso pode abrir espaço para que, em uma situação de seca prolongada, um gestor, de maneira indiscriminada, queira dizer que o aluno tem que ficar em casa por conta da seca ou por conta desse problema da falta de água nas escolas, e isso abre uma janela ruim. Então, a gente acha que é importante discutir mais esse projeto, retirar da pauta e fechar o cerco para que não vire um instrumento de abrir possibilidade de aula online sem ser necessário. Orientação Avante. Orientação do Avante não está anotada. Alô, alô? Isso.
A orientação da Avante é para que a gente não retire, que sim, que a gente discuta, que esse é o nosso papel nessa casa, a comissão existe para isso, e a gente não pode partir do ponto dos maus gestores, nós temos que partir do ponto de que nós tenhamos pessoas à frente da administração de uma pasta tão importante, que vão sempre pensar no bem dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Recurso não falta no Brasil, então que nós possamos discutir momentos como esse, onde nós temos calmaria, para que quando vierem calamidades e situações excepcionais, a gente já possa ter tudo regrado e a gente ter a oportunidade de realmente levar uma educação de qualidade para os nossos alunos. Muito obrigada. Orientação maioria. Ei, eu não vou falar? Perdão, orientação novo. Tinha que ser com você, né, Adriana? O M é antes do N, Adriana. Orientação novo. Obrigada, presidente. Não, na verdade, eu acho que todo mundo que estava aqui na pandemia, vários parlamentares dessa comissão, viram o terror que foi uma mobilização enorme para deixar as crianças fora da escola. Nossa escola pública ficou fechada 2 anos, foi o lugar do mundo que mais tempo ficou fechado. Os números estão aí. A escola pública foi extremamente prejudicada, os alunos que mais precisam foram prejudicados, retroagiram anos no ensino. Então, o que esse projeto faz, na verdade, é quando tiver calamidade, quando ele é autorizativo, ele autoriza o gestor. Então, eu acho que a gente precisa discutir, porque não adianta só a gente ficar fazendo discurso bonito e outras questões, desculpas cínicas, né, que eu gostei do termo que a deputada Sâmia utilizou isso, mas a gente sofreu muito aqui na pandemia com esses discursos cínicos, porque as crianças não foram para a escola, as crianças ficaram dentro de casa, desaprenderam, com todo mundo vacinado, a comunidade escolar vacinada, 1, 2, 3. O que esse projeto faz é, vamos autorizar o gestor a dar online quando tiver, para não prejudicar. Você vê os indicadores de educação, vamos trabalhar com o indicador. Se o online funciona, vamos deixar o online. A gente tem que basear em números, não em fla-flu corporativo ou em discursos cínicos. A gente, naturalmente, não. Orientação maioria. Maioria orienta pela retirada do projeto e a gente, portanto, aprovando o requerimento da deputada Sâmia, e lembrar que, na verdade, o gestor público lá no município, às vezes a gente acha que a gente é muito mais soberano do que o rei, né? Dá a impressão que a gente tem que autorizar o gestor público. Isso é posicionamento do gestor público local quando ele tem uma calamidade. Orientação. Que esse projeto aqui precisa ser retirado de pauta, porque esse é um tema que a gente precisa discutir em outros espaços e com mais profundidade. Orientação minoria. Orientação minoria, deputada Adriana. Liga para a Luísa. Presidente, a minoria não quer que esse projeto seja retirado de pauta. Eu entendo as questões trazidas aqui pelo deputado Raimon, as preocupações trazidas pelo deputado Pedro também, e eu acho que o debate está aberto. O que esse projeto faz é autorizar. O que não dá é para a gente, assim, deixar o gestor engessado. Tem essa questão da calamidade, que precisa discutir o que é calamidade, mas o que a gente não pode é tirar o acesso à educação, que foi o que aconteceu na nossa pandemia. Os alunos foram autorizados a estudar online e tal, mas a gente sabe que teve muito lugar que eles não tinham computador e tal, e tinha aqui uma guerra para não voltarem para a aula presencial. Então, a gente precisa dar todos os meios e deixar o gestor com autorização legitimada que, em caso de pandemia ou calamidade, eles possam ter acesso à educação pela aula online. O que não dá é para ter uma educação que não é uma educação, que faz o aluno desaprender. Então, a minoria orienta não. Orientação, oposição. Orientação, oposição. Deputado Gustavo Gaia. Presidente, a oposição, obviamente, né, vota pela rejeitar a retirada de pauta. Afinal de contas, a gente só precisa de ter o debate. Querendo ou não, avanços tecnológicos continuarão a surgir, como é o caso agora da internet, a possibilidade da transmissão das aulas em tempo real para crianças que não possam estar em sala de aula por algum motivo, no caso que está sendo pautado aqui por uma calamidade pública. Eu acho que não tem como a gente continuar empurrando esse assunto para frente, isso terá que ser debatido mais cedo ou mais tarde, e a gente não pode evitar que avanços tecnológicos que possam beneficiar a educação das nossas crianças sejam retirados da sala de aula eternamente. Obrigado. Orientação, governo. O governo orienta, sim, pela retirada de pauta, por entender que esse projeto ele não
melhora em nada a legislação já vigente, primeiro, porque o gestor municipal, estadual, já é autorizado demonizar professores e, com isso, manter o Brasil nessa situação de neocolônia, incapaz de produzir ciência, tecnologia de inovação. Por isso, votamos sim pela retirada de pauta do projeto. Nós estamos aguardando os últimos deputados e deputadas a votarem e encerraremos a votação. Resultado sim, 19, não 20. Está rejeitado o requerimento. Vamos dar prosseguimento à pauta. Um pedido de adiamento de discussão de autoria da deputada Sâmia Bonfim, final da Melchione e Tarcísio Mota. Concedo a palavra, então, para encaminhar por 3 minutos, caso a deputada Sâmia consiga achar o microfone. Presidente, eu vou pedir vistas desse projeto. Ok. Concedido vistas. Vista conjunta, senhor presidente, do Vistas projeto. conjuntas. Vamos ao próximo projeto. Lembrando, senhores deputados, por gentileza, nós precisamos liberar esse plenário ao 12:30. Ou seja, peço para que tenham bom senso, por gentileza, a todos. Não olhei diretamente para ninguém. Estou olhando para o relógio. Tenho, mas não uso, tô brincando. Projeto de lei número 10.557, 2018, senhor Nito Tato, que dispõe sobre a reinserção de carência de 18 meses após a conclusão do curso superior e antes de período de amortização, tanto para o Fundo FIES como para o Programa FIES, bem como sobre a possibilidade de pagamento, como no trabalho de financiamentos da Lei 10.260. Relatora deputada Dula Salabel, uma retirada de pauta, deputada Adriana Presidente, Ventura. na verdade, até para a gente caminhar, eu já conversei com a deputada Duda, que eu tenho uma sugestão de um ajuste muito pequeno na questão do prazo. Ela se mostrou super aberta. Então, assim, a gente combinou. Mas eu queria pedir, presidente, até em justiça a deputada Duda, que seja colocada na próxima reunião sem falta, porque é um ajuste pequeno, tá bom? Tudo bem? Ok, Obrigada. deputada Adriana, Dula Salabel será colocado na próxima. Então, retiro de ofício o requerimento número... Item 13 da pauta. Esse aqui. Item... Senhores, nós iríamos para o item 15, mas é o único que tem pedido de obstrução pela deputada Sâmia Bonfim. Eu pergunto se nós podemos fazer o item 16 primeiro, para depois nós irmos para o item 15, que tem a obstrução. Ok. Iremos para o item 16, projeto de lei número 676, 2023, senhor delegado Fábio Costa, que institui o Programa Nacional de Turismo Educativo PRONTE, com a finalidade de possibilitar visitas monitoradas dos estudantes de escolas públicas ao patrimônio histórico, turístico, paisagístico e ambiental, entre outras providências. Relator, deputado Rafael Brito. Em discussão, parecer do relator, não havendo quem queira discutir. Eu quero sim, só parabenizar por gentileza. Quero sim. Lembrando, senhores, é preciso ser feita a discussão pelo Infoleg, ok? Não havendo quem queira discutir... Como assim? Não, presidente, eu quero falar sobre o projeto. Quero parabenizá-lo pelo relatório. Deputado Rafael... Podemos aprovar e depois abrir a discussão? Pode. Não havendo quem queira discutir, discutirá após, declaro encerrada a discussão. Já recebo a energia do elogio da deputada Soraya, que engrandece sem dúvida muito esse momento. Muito obrigado, deputado. Em votação, parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado parecer, com a palavra, deputada Soraya. Deputado Nicolas, eu não poderia deixar de elogiar o brilhante relatório do deputado Rafael, que tem contribuído muito em termos de conteúdo para essa comissão, mas também dizer que Vossa Excelência, no seu relatório, realinha o papel central da educação. Isso é fundamental. Nós discutimos agora a carreira da área administrativa, porque educação está longe de ser instrução. Educação envolve os administradores, os porteiros e o conteúdo, que tem que trazer responsabilidade social, ambiental, potencializar os alunos como indutores de processo de desenvolvimento, e não há desenvolvimento no país se a gente não tiver noção do potencial turístico, preservação dos nossos espaços públicos,
públicos e históricos. Então, era apenas para dizer da minha alegria, quando eu pego um educador de verdade preocupada com formação, sempre voltar como tema central o aluno no seu pleno desenvolvimento. Era isso, presidente. Projeto de lei número 2712 de 2022, senhor Kim Kataguiri, que cria o programa de incentivo ao mérito educacional PROMED de adesão voluntária destinado à premiação de estudantes do ensino fundamental e médio das redes públicas de ensino, em reconhecimento ao seu desempenho escolar e participação durante o ano letivo. Relatora, deputada Adriana Ventura, parecer pela aprovação deste do PL 644/2023, apensado com substitutivo. Temos requerimento de votação nominal e requerimento de retirada de pauta, ambos solicitados pela deputada Sâmia Bonfim. Estão mantidos os requerimentos, deputada? Estão mantidos? Ok. Encontra-se sobre a mesa dois requerimentos, um que solicita a retirada de pauta do item 15, de autoria da deputada Sâmia Bonfim, e outro que solicita a votação nominal para o referido requerimento de retirada de pauta, também de autoria da deputada Sâmia Bonfim. Informo que concederei a votação nominal de ofício para o requerimento que solicita a retirada de pauta do item 15 nos termos do artigo 186, inciso 2º. Portanto, fica prejudicado o requerimento que solicita a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Orientação Federação PT, PCdoB, PV. Presidente, eu vou orientar aqui pela federação. Nós precisamos compreender que, é claro, que a gente precisa melhorar muito a nossa educação. O que a gente tem nesse projeto do deputado Kim, de fato, é um projeto de meritocracia. E aí, nesse processo de meritocracia, a gente pode, Adriana, a gente pode pensar contrariamente, mas a gente não pode achar, e eu não estou dizendo que você pensa dessa forma, mas muita gente é levado a pensar que a gente tem uma uniformização da educação. A deputada Soraya lembrou a favela da Maré, o complexo de favelas da Maré. No ano de 2019, as crianças das escolas da Maré ficaram 200 dias sem aula. 200 dias sem aula. Por quê? Porque naquele momento era um momento de comunidade conflagrada e a gente não tinha condições dos professores e das próprias crianças chegarem à escola. Orientação então, a gente não pode... Concluindo. A gente não pode compreender que a gente pode estabelecer um processo de disputa entre esses meninos, porque esse menino que estuda ali na Escola da Maré, quando ele inclusive for para fazer uma disputa de Enem, ele e o garoto que estuda no São Bento, qual a realidade deles? É uma realidade igual e a gente está estabelecendo uma comparação entre esses. Então, esse projeto não pode lograr êxito, a gente apoia o requerimento para retirada de pauta. Orientação União, orientação PP. Progressista libera a bancada, presidente, porque eu particularmente sou a favor da meritocracia, mas tem gente na bancada que é contra, não está entendendo bem o projeto, então a gente libera. Orientação MDB, orientação PSD, MDB Rafael, deputado Rafael Brito. Libera. Deputado, orientação PSD, orientação Republicanos. Presidente, o Republicanos é contra a retirada, não a retirada, é a favor do projeto. Eu não sei se os colegas leram o mesmo projeto que eu li, né? Um programa de incentivo que é por adesão voluntária e que já acontece nos mesmos moldes. As Olimpíadas Científicas acontecem e a gente tem cada vez mais incentivados os estudantes a participarem desses momentos para ser reconhecido o mérito deles que têm se dedicado aos seus estudos. No Rio Grande do Sul, inclusive, sou autora de um prêmio que homenageia as meninas que chegam até as Olimpíadas Científicas e são premiadas. Então, aqui o Republicanos orienta não a retirada de pauta, sim ao projeto que é meritoso e que reconhece os alunos que têm se dedicado cada vez mais no aprendizado. Orientação PDT. PDT orienta sim para a retirada de pauta, presidente. Nosso país
vive um momento de reconstrução das suas políticas educacionais. Sou do norte do Amapá e sei o quanto foi desafiador passarmos pela pandemia. Nós temos desafios gigantes como o fator amazônico, que tem que ser respeitado nesse país, para podermos um dia pensar que todos temos direito, que todos os estudantes têm direito a concorrer em pé de igualdade. Então, pela retirada de pauta, sim. Orientação PSDB Cidadania. Orientação Podemos. Orientação Pessoal Rede. Presidente, numa competição de critérios meritocráticos, qual é a dúvida de quais seriam os estudantes premiados? Se no Brasil os estudantes não partem do mesmo pé de igualdade, se eles não partem das mesmas condições para acessar a educação e serem premiados pelo seu desempenho educacional. Um estudante que passou por insegurança alimentar, que está num território conflagrado, que tem familiares numa situação de extrema pobreza, situações geoeconômicas, sociais, raciais desfavoráveis, vai competir num critério meritocrático com um estudante que tem tudo do bom e do melhor, como a gente diz no programa. É óbvio que a gente sabe qual que vai ser o premiado. E a serviço de quê está um prêmio como esse? A serviço de qual lógica? De uma suposta competição meritocrática vai dizer para esse estudante pobre, em condições miseráveis, de que ele não é um bom aluno, ele não merece ser premiado? A Câmara de Deputados construiu uma lei para te humilhar ainda mais? Tenha santa paciência. Orientação PSB. Orientação Avante. Não retirada de pauta, presidente. Não retirada de pauta. Orientação Novo. Presidente, eu estou, assim, realmente, as orientações é de quem não leu o projeto. O projeto é muito simples. Então, eu vou ler um parágrafo até para as pessoas não passarem vergonha. O programa concederá premiações anuais como certificado de menção honrosa aos alunos de destaque de cada escola. A gente está falando de escola pública, estão todos na mesma situação. Intercâmbios nacionais... Dá licença que eu estou lendo. Vamos lembrar que tem uma deputada, inclusive, aqui... Na verdade, assim, o que está acontecendo é que está tendo uma guerra para deixar todo mundo no limbo da informação. A gente não pode incentivar. Eu vou ler de novo. Programa com adesão voluntária. Combater a evasão. A gente não concorda. Aprendendo ou não aprendendo, passa. Sabendo ler ou não sabendo ler, passa. Que estímulo os alunos têm? Já está na hora da gente discutir educação séria e parar de fazer joguinho corporativista, pelo amor de Deus. Então, sim à educação, sim ao aluno, e esse projeto tem que ficar na pauta do deputado Kim. Obrigada. Orientação maioria. Orientação minoria. Não a retirada, presidente. Orientação minoria, orientação oposição, orientação governo. Governo é sim pela retirada de pauta. Oposição não. Você falou com quem? Orientação pelo União. Ok. Tempo de liderança, deputada Adriana. Presidente, obrigada. Na verdade, saindo um pouco... É incrível que o assunto que eu vou falar aqui hoje diz respeito a uma escola de São Paulo, que é o Colégio Porto Seguro. E eu acho interessante, porque é uma escola privada, que eu, aliás, não tive nenhum familiar ou filho ou filha estudando nesse colégio, mas uma notícia no jornal me chamou muita atenção do que está acontecendo. A escola está sendo acharcada. E o que eu quero dizer com acharcada? Colégio Porto Seguro é conhecido em São Paulo como um dos melhores colégios particulares que existem. Acharcada, eu já vou explicar o que é. O Colégio Porto Seguro é uma referência no ensino em São Paulo, uma escola privada, bons alunos, de classe média alta, e oferece um ensino de qualidade. Agora, eu peguei uma notícia no jornal que me chocou, porque estava ali que uma ONG, de nome Educafro, simplesmente entrou com uma ação contra o Colégio Porto Seguro, fazendo várias acusações, pedindo uma indenização milionária por segregação e por outras coisas. Agora, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e eu queria deixar claro aqui. Essa escola tem um projeto que fez junto com a comunidade de Paraisópolis e construiu uma unidade
outra unidade junto à comunidade de Paraisópolis e da bolsa integral para 1.600 alunos da comunidade. Eu vou repetir. Essa escola tem um projeto que fez junto com a comunidade de Paraisópolis e dá uma bolsa integral para 1.600 alunos, fornecendo uma super educação, alimentação, uniforme, material escolar. E o que eu quero deixar claro aqui é que o que me choca é um movimento que diz defender causa negra, que diz defender várias coisas, se mostra oportunista. E eu vou explicar o oportunismo aqui. Peguei outras notícias aqui que envolviam o caso Carrefour, que envolviam... E, ó, pasmem os senhores, pasmem. Agora, tem pessoas que estão se aproveitando de causas que são sociais para acharcar empresas e forçar acordo. No caso Carrefour, foi um escândalo. Tem várias notícias no jornal do escândalo que foi, dizendo que só de honorário advocatício do acordo, o advogado desta ONG recebeu 23 milhões de reais, ou pediu muito mais do que a viúva da indenização recebida pela viúva. A coalizão negra, isso foi tão grave, foi um escândalo tão sério, que a coalizão negra, isso está em notícias, tá, gente? Excluiu a Educafro da relação das entidades que compõem. O que dirige, né, a Uniafro Brasil, o Douglas Belchior, deu uma declaração para o jornal dizendo que essa organização foi formalmente retirada e este posicionamento só prejudica o movimento. Agora, a gente está vendo... Por que eu estou fazendo isso daqui nessa comissão? Porque a gente está vendo que iniciativas boas, que querem dar oportunidade igual na base, que querem dar uma boa educação para 1.600 estudantes de uma comunidade, se vê ameaçado, porque agora entidades falam que o aluno de uma escola está sendo acharcado. Eu vou até passar para os meus amigos a escola que foi construída na comunidade de Paraisópolis, uma escola de primeira linha, mais bonito que a escola original. Estão falando que eles são tratados diferentes, estão tratados... E o pessoal da comunidade de Paraisópolis está indignada com isso. Não reconhecem, falaram que essa Educafro não os ouviu, a comunidade está indignada, porque o colégio... pode muito bem falar, eu vou acabar com esse projeto social, vou tirar a chance dessas 1.600 crianças que estão tendo educação e oportunidade. A Educafro está pedindo uma indenização de 15 milhões de reais em danos morais e coletivos. O líder comunitário e a comunidade nunca foi ouvido e diz que a população discorda dessa ação movida. Então, essa comissão tem que realmente tomar ação contra oportunistas que se aproveitam de questões que envolvem educação e oportunidade igual. Porque 1.600 alunos de baixa renda, que recebem bolsa integral, que recebem alimentação e ensino de excelente qualidade, está ameaçado por oportunismo de quem se aproveita de causa negra, de quem se aproveita de pessoas boas que querem dar chance para quem não tem. Muito obrigada, presidente. Então, é o meu repúdio. Orientação União. Eu acho. Presidente, a União Brasil orienta não a retirada de pauta. Portanto, está encerrada a votação. Resultado: sim, 20, não, 17, abstenção, 0. Está aprovado o requerimento, a matéria está retirada da ordem do dia. Portanto, senhores, nada havendo... Acabou já? É ótimo, né? Nada havendo mais a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.